Senhoras e senhores senadores, sem dúvida, este é um momento muito importante para o país e para o Senado Federal. Eu vi com muita atenção e respeito os senhores senadores que me antecederam na tribuna, todos conhecidos pela sua capacidade e pela sua coragem. No entanto, senhor presidente, não trataram do nosso requerimento. Não trataram também do requerimento do senador Valadares. O requerimento do senador Valadares pede o adiamento dessa decisão. E o nosso requerimento pede que essa decisão volte para a CCJ para que nós possamos definir coisas muito concretas. Quais são essas coisas? Que instrumento decisório será usado? Resolução do Senado Federal? O efeito do ato a ser tomado terá caráter revogatório ou denegatório do ofício S? É possível a análise deste requerimento por parte do ofício fatiado, já que ele encerra pelo menos 4 decisões? A falta de prazo ou o acatamento das medidas cautelares implica em convocação do suplente do senador em questão? Não sou conhecida aqui por ter nenhum tipo de inimizade com nenhum dos senadores, muito menos com o senador Aécio, que apesar de ser adversário político, em nenhum momento tive qualquer conflito ou confronto pessoal com ele. Mas não posso imaginar que o que nós estejamos aqui debatendo esteja no texto daqueles que aqui usaram a tribuna, com exceção do senador Renan Calheiros, que mantém esta posição, diversas vezes manteve essa posição, todas as vezes em que alguma medida foi tomada contra senadores nesta casa, todos os outros já votaram de forma diferente neste plenário. Estes mesmos que aqui hoje estão advogando o cumprimento da Constituição Federal para que nós possamos tomar esta ou aquela decisão ou o enfrentamento da decisão do Supremo Federal, foram os mesmos que acataram decisão em igual gravidade do Supremo Federal em outro momento. E não chamaram atenção para o fato constitucional ou para as questões constitucionais que estavam sendo rompidas naquele momento. Senhor presidente, eu sou uma senadora que, como muitos aqui, assinei a Constituição do Brasil. E tenho sido, neste plenário deste Senado Federal, uma das suas mais intransigentes defensoras. Defendo poucas mudanças que muitos aqui defendem, mudanças que ferem e rasgam claramente os conceitos colocados e defendidos naquela Constituição. Mas o que nós estamos propondo aqui é que o Senado não estimule um processo de confronto entre 2 poderes na nação. O que nós estamos propondo aqui não é nenhum tipo de covardia, não é nenhum tipo de medo de enfrentamento do Supremo Tribunal. O que nós estamos chamando a atenção desta casa é que nós estamos indo numa batida de crise política e institucional, que, aliás, muitos de nós já chamavam a atenção desde o momento em que aqui se votou um impeachment da presidente, que a tendência desta crise era se aprofundar. E nós não temos vivido outra coisa senão o aprofundamento da crise política e econômica deste país, com aquela atitude, a meu ver, cada dia mais clara, equivocada. No entanto, os que aqui advogam hoje esta posição, advogam uma posição de confrontarmos com o Supremo. Vamos resolver todas as questões que estamos enfrentando no país, com o Senado demonstrando, me desculpe a expressão, que é macho, batendo na mesa e dizendo ao Supremo que nós vamos enfrentá-lo a qualquer custo.
não sou defensora de excesso e de abuso de autoridade. Não sou defensora de que aqui se coloque como alternativa à crise política, intervenção militar ou jurídica. A intervenção que eu peço é a intervenção popular. É que diante desta crise e com o aprofundamento dela, o Congresso tenha a lucidez de convocar a antecipação das eleições nesse país e fazer do povo o verdadeiro protagonista do seu destino. Isto que nós estamos aqui hoje debatendo não é o centro da crise política que nós estamos vivendo. Adiar esta decisão hoje significa estabelecer um caminho, uma ponte de discussão para a saída da crise com o Supremo Tribunal, que não nos coloque contra ou a favor do Supremo, mas que coloque acima de tudo a autonomia do Poder Legislativo para decidir de forma objetiva aquilo que ele tem. Mas eu vou finalizar, senhor presidente, para dizer que essa crise foi criada pelo próprio Senado. Há algumas semanas atrás, o Conselho de Ética foi convocado para decidir sobre esta questão, para decidir que punição daria ao senador. E foi a maioria daquele Conselho de Ética quem disse, alto e bom som, que não ia decidir, que ia arquivar o processo, porque cabia ao Supremo Tribunal deliberar. E agora aqueles mesmos que lá votaram, vêm aqui desta tribuna, ou de fora da tribuna, para dizer que o Supremo invadiu a sua competência, que agora não cabe mais ao Supremo, cabe ao Senado Federal tomar essa decisão. Ora, é no mínimo uma demonstração de incoerência, de que vale dois pesos e a decisão nesta casa se faz principalmente analisando quem é o acusado e não quais são as regras que definem a acusação e quais são as regras que norteiam o Senado Federal. Eu defendo a Constituição desse país e por isso defendo que nós possamos, levando este requerimento para a CCJ, deliberar da maneira mais autônoma e independente sobre essa questão. Muito obrigada. Senador Valadares.